Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com as nossas leituras bíblicas, essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado de estar lendo aqui diariamente a palavra do Senhor. E hoje, cara, hoje é um dia muito bacana porque eu estava dando uma lida aqui antes de iniciar o vídeo e, cara, o que Deus tem para falar conosco no dia de hoje é coisa pra caramba. Hoje nós vamos ler do segundo livro de Crônicas, do capítulo 16 até o capítulo 22, ok? Então, cara, vou te dar um conselho. Já senta aí, já pegue a sua Bíblia, pegue aí a sua garrafa d'água, coloque seu cinto de segurança, porque hoje, cara, nós vamos decolar no foguete do nosso Deus. Hoje Ele quer nos levar aqui para outro lugar, cara, para outro mundo com a tua palavra. Então, cara, preste bastante atenção porque a palavra de hoje, os capítulos que nós vamos ler aqui hoje, os ensinamentos que Deus tem para a nossa vida, está fantástico. Então, sem mais delongas, já vamos iniciar aí no 2 Crônicas, capítulo 16. Baasa, rei de Israel, no 36º ano do reinado de Asa, marchou contra Judá e fortificou Ramá. Asa aqui é o rei de Judá, ok? Para cortar as comunicações com Asa, rei de Judá. Então Asa tirou ouro e prata dos tesouros do templo de Javé e do palácio, e os mandou para Ben-Hadad, rei de Arã, que residia em Damasco, com esta mensagem: Vamos fazer um tratado de paz, como seu pai e o meu fizeram. Estou lhe mandando esta prata e este ouro, para que você rompa sua aliança com Baasa, rei de Israel, a fim de que ele saia do meu território. Ben-Hadad atendeu o rei Asa e mandou os comandantes do seu exército às cidades de Israel. Conquistou Aion, Dan, Abel-Maim e todas as cidades entrepostos da região de Neftali. Ao receber essa notícia, Baasa desistiu de fortificar Ramá e fez parar as obras. O rei Asa convocou Judá inteiro para carregar as pedras com que Baasa estava fortificando Ramá, e as aproveitou para fortificar Gaba e Masfa. Nessa ocasião, o vidente Anani procurou Asa, rei de Judá, e lhe disse: Você se apoiou no rei de Anrã, e não em Javé, seu Deus. Por isso, o exército do rei de Arã vai escapar do seu controle. Olha aqui para você ver. Asa caiu ali na armadilha de querer se apoiar em homens, em querer ali fazer aliança entre homens e se esqueceu da sua aliança principal, que é o seu Deus. Os etíopes e líbios também tinham um numeroso exército com carros e cavalos. Você pediu socorro a Javé, e ele o entregou em suas mãos. Os olhos de Javé percorrem a terra inteira para sustentar os que são sinceros para com ele. Olha o que Deus tem falado conosco. Os olhos de Deus estão aí percorrendo toda a terra, toda a região, todas as pessoas, todos os lugares, todos os cantos. Então não se adianta esconder de Deus. Não adianta vivermos aí no pecado e querer se esconder do nosso Senhor. Devemos saber que Deus, ele está presente em todos os lugares. Nós temos um Deus aí que é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Então não adianta fugir dos olhos de Deus, porque ele vai cobrar da gente o caminho bom, ele vai querer que nós servimos a ele vai querer que nós amemos a ele sobre todas as coisas. Então a gente tem que ser sustentado pelo Espírito Santo de Deus, pois ele sabe aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo. Não se esqueça que Deus quer te alimentar, Deus quer te sustentar. Então, se entregue verdadeiramente para Ele. Desta vez, você fez uma loucura. Por isso, daqui para frente, você viverá em guerra. Então, Asa abandonou a Deus e, infelizmente, agora que ele está ali tomado pelo pecado, as coisas não vão ser fáceis na vida dele. Asa ficou com raiva do vidente e mandou prendê-lo, porque suas palavras o irritaram. E, ao mesmo tempo, Asa começou a oprimir
parte do povo. A história de Asa, do começo ao fim, está escrita nos anais do rei de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa teve uma doença grave nos pés. Mesmo na doença, ele não recorreu a Javé, mas aos médicos. Olha para você ver que recado. Eita, ligaram a TV ali e aumentaram ela no volume máximo. Mas olha para você ver o recado que a Bíblia traz para a gente. Mesmo na doença, Asa não se arrependeu. Ele não procurou ali, ele não recorreu ao seu Deus principal, que é o nosso Deus vivo, que é o nosso Deus que comanda a nossa vida. Ele procurou ali a salvação nas pessoas. Por muitas vezes a gente vai passar aí, ou talvez você conheça alguém que já passou por alguma situação desse jeito, onde a pessoa precisa se internar, precisa fazer alguma cirurgia grave, não está muito bem de saúde e precisa ir da ajuda dos médicos. Os médicos são muito importantes na nossa vida. Sem os médicos aí, as doenças acabariam se alastrando pelo mundo inteiro e não teria nenhuma pessoa para cuidar da gente. Então os médicos, eles são muito importantes. Só que nós não podemos esquecer, cara, que os médicos dos médicos os médicos dos médicos é Deus. A palavra rei de Judá estava aqui na minha cabeça. Nós não podemos esquecer que o maior médico que nós temos é o nosso Senhor. Então sempre, cara, que você estiver passando por alguma situação, se você conhecer alguma pessoa que está passando por uma situação de enfermidade, peça a presença de Deus. Peça para Deus fazer a vontade na vida daquela pessoa e curar aquela pessoa. Pois nós sabemos, cara, que Deus pode todas as coisas. E se a gente pedir com muita misericórdia, entregar o nosso coração verdadeiramente, orar com muito fervor, com muita fé também, Deus, ele é capaz, cara, de curar todas as doenças. Então entregue para Deus as fraquezas do seu irmão, as fraquezas da sua doença, se caso você estiver doente, tá? Nunca se esqueça que Deus, cara, ele tem o poder da cura. Então ele vai usar dos médicos, os médicos vão ser usados como instrumentos de Deus para te dar a cura, tá bom? Mas não se esqueça que a cura vem do nosso Senhor Jesus. Asa morreu no ano 41 do seu reinado e se reuniu com seus antepassados. E o enterraram no túmulo que ele tinha mandado cavar para si mesmo na cidade de Davi. Colocaram o seu corpo num leito cheio de aromas, essências e perfumes, e fizeram uma grande fogueira em sua honra. Capítulo 17. Josafá, filho de Asa, lhe sucedeu no trono, e conseguiu se impor ao reino de Israel. Colocou batalhões de soldados em cada cidade fortificada de Judá, e nomeou governadores no território de Judá e nas cidades de Efraim, que tinham sido conquistadas por seu pai, Asa. Javé esteve com Josafá, pois sua conduta foi a mesma do seu pai, foi a mesma que o seu pai tinha seguido no começo, e não serviu aos ídolos. Ele buscou apenas o Deus do seu pai, comportou-se conforme os seus mandamentos e não imitou a conduta de Israel. Javé firmou o reino nas mãos dele. Então aqui a gente percebe que Deus firmou o reino na mão de Josafá. Por quê? Porque ele servia os mandamentos do nosso Senhor. Olha para você ver o que a palavra nos diz. Ele buscou apenas o Deus do seu pai, que é o nosso Deus vivo. Comportou-se conforme os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, e não imitou a conduta de Israel. Ou seja, não adorou falsos deuses, não ficou ali servindo ao pecado constantemente, mas ele se arrependeu e seguiu aquilo que Deus ordenava. E foi por isso que Deus firmou o reino de Josafá. Então Deus quer firmar o reino em você. Deus quer firmar o reino dos céus na sua vida. Para isso você tem que abrir o seu coração e seguir os mandamentos de Deus. Judá inteiro pagava tributo a Josafá, de modo que ele adquiriu muita riqueza e prestígio. Seu coração se manteve nos caminhos de Javé. E Josafá eliminou do território de Judá os lugares altos e postes sagrados, ou seja, buscando ali acabar com os falsos ídolos e respeitando as leis de Deus, Josafá seguiu seu caminho. No 3º ano do seu reinado, ele mandou seus oficiais Ben-Ail, Abdias e Zacarias, Natanael e Miqueias, para instruir as cidades de Judá. Alguns levitas os acompanharam: Semeias, Natanias, Zabadias, Azael, Seminarote, Jonatas,
Adonias e Tobias, além dos sacerdotes Elisama e Jorão. Então, levando consigo o livro da lei de Javé, eles começaram a ensinar em Judá e percorreram todas as cidades de Judá, instruindo o povo. Olha para você ver que a importância da catequese. A gente viu ali que Josafá, junto com os seus oficiais, levaram o livro de Deus e começaram a ensinar para as pessoas a falar de Deus sobre as pessoas na vida dela. E muito interessante porque isso nos mostra até os dias de hoje como a catequese é importante na nossa vida. Como falar de Deus não somente na catequese, mas nos nossos amigos, na mesa do jantar, na mesa de almoço, junto com a nossa família, na nossa escola, faculdade, trabalho. É muito importante nós sempre falarmos de Deus aonde nós estivermos, pois o nome de Deus é capaz de transformar vidas. Então fale de Deus, cara, para as pessoas, ok? O terror de Javé atingiu todos os reinos dos países vizinhos de Judá, e nenhum deles tentou fazer guerra contra Josafá. Os filisteus lhe pagavam muito tributo em dinheiro, até os árabes lhe traziam gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá foi ficando cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades entrepostos em Judá. Dispunha de muita mão de obra nas cidades de Judá. Os guerreiros valentes residiam em Jerusalém. Aqui está a relação deles segundo as famílias. Em Judá, os comandantes de 1.000 eram os seguintes: Ednas, o chefe com 300.000 guerreiros. Às suas ordens estavam Joanã, comandantes de 280.000 guerreiros, e também Amazias, filho de Zecre, que servia a Javé como voluntário e comandava 200.000 guerreiros. Em Benjamim, os comandantes de 1.000 eram estes: Eliada, valente guerreiro, com 200.000 homens armados de arco e escudo. Às suas ordens estava Josabade, com 180.000 homens disponíveis. Todos esses estavam a serviço do rei, sem contar os homens que ele havia colocado nas fortalezas de Judá. Capítulo 18. Josafá se tornou rico e poderoso e se aliou com Acabe através de um casamento. Josafá vai cometer um pequeno erro aqui. Um pequeno erro não, na verdade um grande erro. Presta atenção para você ver. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou grande quantidade de ovelhas e bois para ele e comitiva e procurou convencê-los a lutar contra Ramote de Galaade. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Você quer vir comigo contra Ramote de Galaade? Josafá respondeu: Você e eu, seu exército e o meu, iremos juntos à guerra. E acrescentou: No entanto, consulte antes a resposta de Javé. Ou seja, antes de tomar uma decisão, é muito importante a gente sempre buscar a Deus, a gente sempre colocar Deus como relevância nas nossas ações. Pois às vezes a gente quer algum determinado objetivo, algum determinado sonho, algum plano, só que por muitas vezes nós esquecemos de que é Deus quem comanda os nossos caminhos. Então é sempre muito importante, antes de qualquer decisão, nós colocarmos a vontade de Deus, a resposta de Deus, ou seja, consulte antes a resposta de Javé. Sabermos aquilo que Deus quer para a gente poder agir segundo o propósito de Deus na nossa vida e, obviamente, não cairmos aí em armadilhas. Então, o rei de Israel reuniu seus profetas, cerca de 400 homens, e perguntou a eles: Devemos atacar Ramote de Galaade ou não? Eles responderam: Vá, Deus entregou Ramote de Galaade em suas mãos. Josafá, porém, disse: Não existe outro profeta de Javé para consultarmos. O rei de Israel respondeu a Josafá: De fato, existe ainda outro homem por meio de quem podemos consultar Javé. Mas eu tenho ódio dele, pois nunca diz coisas agradáveis para mim. Só anuncia desgraças. É Miqueias, filho de Gimla. Josafá disse: Não fale assim. Então o rei de Israel chamou um funcionário e lhe disse: Depressa, traga aqui Miqueias, filho de Gimla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, ficaram sentados, cada um no seu trono e vestido com seus mantos reais. Estavam na praça, defronte da porta da cidade de Samaria, enquanto os profetas pronunciavam suas profecias. Sedecias
filho de Canaã, fez para si 2 chifres de ferro e disse: Assim diz Javé: Você ferirá os arameus com estes chifres, até destruí-los. Todos os outros profetas prediziam ataque Ramote de Galaade. Você triunfará, pois Javé a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse ao profeta: Leve em conta que todos os profetas estão profetizando felicidade para o rei. Faça como eles. Anuncie felicidade. Ou seja, as pessoas estão querendo impor para Miqueias, um profeta de Deus, para ele anunciar coisas boas. Se vier algum mal aí, se for acontecer alguma desgraça que não é para ele falar. Olha para você ver como eles estão tentando aqui tendenciar aquilo que Miqueias vai falar. Só que Miqueias aqui bate firme e fala assim: eu só vou falar aquilo que Deus pediu para mim falar. Eu não vou falar aquilo que os homens querem. Vou pedir para que Deus use a minha boca para ser instrumento da tua palavra. Olha para você ver que ensinamento perfeito. Que Deus possa utilizar os nossos lábios, a nossa língua, as nossas salivas para proclamar o nome de Deus, fazer aquela vontade que Ele quer na nossa vida. Miqueias respondeu: Juro por Javé que só falarei o que o meu Deus me disse. Ao chegar aonde estava o rei, este foi logo perguntando: Miqueias, devemos combater Ramote de Galaade ou não? Miqueias respondeu: Podem ir, vocês triunfarão, eles serão entregues em suas mãos. O rei, porém, disse a Miqueias: Quantas vezes tenho que fazer você jurar para... Desculpa, gente. Deixa eu de novo. Quantas vezes... Cadê? Tenho que fazer você jurar para que me diga somente a verdade em nome de Javé? Então Miqueias respondeu: De fato, eu vejo Israel espalhado pelas montanhas como rebanho sem pastor. E Javé me diz: Eles não têm mais chefes. Volte em paz cada um para a sua casa. O rei de Israel comentou com Josafá: Não lhe disse? Ele nunca me profetiza felicidade, só anuncia desgraças. Miqueias, porém, continuou: Escutem a palavra de Javé. Eu vi Javé sentado em seu trono, e todo o exército do céu em pé, à sua direita e à esquerda. Então Javé perguntou: Quem poderá enganar Acabe, o rei de Israel, para que ele ataque e morra em Ramote de Galaade? Um respondia isso, outro respondia aquilo. Então o Espírito colocou-se diante de Javé e disse: Eu posso enganá-lo. Javé perguntou: Como? Ele respondeu: Eu vou lá e me transformo num espírito de mentira na boca de todos os profetas do rei. E Javé disse: Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Foi assim que Javé colocou um espírito de mentira na boca desses seus profetas, porque Javé decretou a ruína de você. Então Sedecias, filho de Canaã, chegou perto de Miqueias e lhe deu um tapa na boca, dizendo: De que maneira o espírito de Javé saiu de mim para falar a você? Miqueias respondeu: Você o verá no dia em que você estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel ordenou: Prendam Miqueias e o entreguem a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, com a seguinte ordem do rei: Coloquem esse indivíduo na prisão e deem a ele o mínimo de comida e bebida, até que eu volte vitorioso. Miqueias disse: Se você voltar vitorioso, é porque Javé não a falou através de mim. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá: Vou me disfarçar para entrar em combate. Você vá com as suas próprias roupas. O rei de Israel se disfarçou e começaram o combate. O rei de Arã tinha dado ordem aos comandantes de carros, dizendo: Não ataquem ninguém, nem grande nem pequeno. Lutem só contra o rei de Israel. Quando os comandantes de carros viram Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e concentraram a luta em torno dele. Então Josafá gritou e Javé o socorreu, afastando dele os arameus. Os comandantes de carros perceberam que ele não era o rei de Israel e se afastaram. Alguém atirou uma flecha ao acaso e atingiu o rei de Israel, bem no vão da articulação da armadura. Então o rei disse ao condutor do carro: Dê a volta e me tire da linha de combate, porque estou ferido. Mas o combate nesse dia se tornou mais violento. E o rei de Israel
teve de ficar em pé no seu carro diante dos arameus até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Cara, a explicação, eu até anotei que a explicação sobre essa passagem, até porque ela é bem complexa, ela fica aqui, ó, a própria explicação que a Bíblia traz pra gente, ela tá em 1 Reis, do capítulo 22, do 1 ao 40. Que vê a explicação que traz pra gente. 1 Reis 22, do 1 ao 40. Olha para você ver o que a Bíblia fala com a gente aqui, a explicação daquela passagem que a gente acabou de ler. Os fatos aqui narrados continuam a descrever a guerra dos israelitas contra os arameus. O texto mostra a importância que os profetas adquiriram em Israel, tornando-se até mesmo conselheiros em questão de segurança nacional. Muitos desses profetas acabaram se tornando coniventes e bajuladores, ou seja, bajulavam ali as pessoas, né? Outros, porém, foram capazes de se posicionar de maneira realista e crítica, sendo por isso mal vistos, perseguidos, presos e até mortos. Cara, essa explicação aqui eu achei bem interessante porque algumas pessoas, eu já vi muitas pessoas pregando o evangelho de Deus e por muitas vezes, não que a pessoa estava falando alguma mentira, tá? Não entenda errado. Mas acariciando demais a cabeça das pessoas, passando muito a mão em cima dos erros das pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não existe, tá? Mas só para você entender o que eu estou querendo dizer. Suponhamos aí que uma pessoa cometeu um pecado e chega ali um determinado pregador e fala para aquela pessoa, fala talvez numa palestra, talvez ali num culto, num grupo de jovens, alguma coisa assim, ela vira para a pessoa e fala o seguinte, no meio ali do palco, né? E a pessoa que tá ali no pecado tá ouvindo aquelas coisas. Aí a pessoa vai, o pregador vai e vira e fala assim, cara, você aí que está em pecado, eu queria dizer para você que Jesus te ama. Deus te ama do jeito que você é. Cara, ok, Deus nos ama da forma que nós somos. Sim, Ele nos ama da forma que nós somos. Mas Deus nos pede para que a gente não viva em pecado. Talvez a pessoa que esteja escutando isso pense assim, poxa, se Deus me ama do jeito que eu sou, então não há motivo para me mudar nada em minha vida. E aí está um erro muito grande, pois nós não podemos esquecer que Jesus fala nos evangelhos, não sei se eu vou conseguir achar aqui agora, cara, porque eu não sei o versículo exatamente. Mas Jesus nos fala para tomarmos a nossa cruz e seguir a Ele. Quer ver, ó? Olha para você ver, achei. Lucas capítulo 14, versículo 33. Do mesmo modo, isso foi uma fala de Jesus, ok? Do mesmo modo, portanto, qualquer de vocês, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Então, cara, Jesus nos ensina que nós não devemos querer ser da forma que nós somos. Pois se a gente aceitar a forma que a gente é, cara, nós vamos nos render ao pecado. Pois, infelizmente, nós somos seres humanos e somos seres pecadores. Mas Deus, Jesus fala conosco para renunciarmos a tudo aquilo que nós temos. Renunciarmos à vontade da carne, renunciarmos o pecado da nossa vida, as coisas que nos levam para o caminho do mal e converter-se verdadeiramente para o caminho de Deus. Então, cara, é muito importante aí que os nossos pregadores, as pessoas que vão falar da palavra de Deus, falem a verdade. Não fica ali passando a mão do pecado. A gente tem que sim receber os pecadores, porque todos nós somos pecadores. Tanto as pessoas que estão ali falando de Deus no altar, quanto as pessoas que estão na plateia, ouvindo falar de Deus também. Então, os pecadores, eles são bem-vindos. Só que nós não podemos aceitar o pecado. O pecado não é bem-vindo. Os pecadores, sim. O pecado, não. Nós devemos sempre falar a verdade, que converter, largar o pecado, renunciar a tudo aquilo que você tem, cara, é o caminho para você seguir a Deus. Então nós devemos sim
falar a verdade e renunciar ao pecado em nossa vida, pois Jesus nos fala que se largarmos o pecado, tomarmos a nossa cruz e virarmos os nossos olhos para Ele, cara, Ele vai nos salvar. Então, Jesus te ama, Ele te ama, mas Ele pede, cara, transformação na sua vida para você servir e glorificar o nome de Deus verdadeiramente, tá bom? Vamos aqui entrar agora no capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para o seu palácio em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, foi ao seu encontro e disse: Você precisava mesmo ajudar o injusto? Como pode você amar aqueles que odeiam a Javé? É por isso que Javé está indignado contra você. Apesar de tudo, você tem algo de bom, pois derrubou os postes sagrados que havia no país e manteve seu coração na busca de Deus. Josafá, rei de Judá, morava em Jerusalém, mas resolveu sair daí para ir ao encontro do povo, desde Bersabé até a região montanhosa de Efraim, a fim de convertê-lo para Javé, os deuses dos seus antepassados. Até, cara, eu fiquei pensando aqui, tô lendo e tô pensando naquilo que a gente acabou de comentar. Só mais um pequeno adendo aqui. Até porque se nós formos seguir aí aquilo que nós achamos que é certo, seguimos tipo assim, não vou mudar não, porque Deus me ama do jeito que eu sou. Se a gente pensa isso, cara, nós estamos cometendo um pecado muito grave. Pois se a gente quiser seguir aí as nossas próprias vontades, cara, a gente já viu aí que quando o ser humano decidiu seguir a tua própria vontade, Eva comeu do fruto proibido e serviu a Adão, e nós estamos aí vivendo o pecado até os dias de hoje. Então nós não podemos esquecer, cara, que servir a Deus é renunciar, cara, às nossas próprias vontades, às nossas necessidades e viver aquilo que Deus quer para a nossa vida, pois Deus tem um propósito muito maior para nós. Então, converter, sim, renunciar, sim, e voltar os nossos caminhos para a vontade de Deus, tá bom? Vamos continuar aqui. E disse aos juízes: Cuidado com o que vocês fazem, porque não vão julgar em nome dos homens, mas em nome de Javé. Ele estará com vocês quando pronunciarem uma sentença. Portanto, temam a Javé e procedam com cuidado, porque Javé, nosso Deus, não admite injustiça, favoritismo ou suborno. Ou seja, Josafá que fala com os juízes para quando eles forem julgarem as pessoas, para que eles julguem segundo a vontade de Deus, porque Deus não permite injustiça, não permite ali que você favoreça uma pessoa, não. Então, é muito importante que os nossos juízes, advogados aí estejam, cara, mais do que estar alinhado com as leis que os seres humanos fizeram, é estar alinhado com a palavra de Deus. Então, os juízes e advogados, não se esqueçam de louvar e glorificar o nome de nosso Deus para julgar através da vontade de Jesus, tá bom? Não se esqueça que a Bíblia é a verdadeira justiça. Além disso, em Jerusalém, Josafá nomeou alguns levitas e sacerdotes, assim como alguns chefes de famílias israelitas, para pronunciarem as sentenças de Javé e julgarem os processos. Todos esses moravam em Jerusalém, e Josafá lhes deu a seguinte ordem: desempenhem sua função com o temor de Javé, dentro da verdade e de coração íntegro. Já vou comentar sobre esse versículo aqui que eu achei bem interessante. Deixa eu só terminar aqui o capítulo 19 e eu já volto aqui. Seus irmãos que habitam em suas cidades virão trazer a vocês processos de assassínio ou consultar vocês sobre a lei ou sobre algum mandamento, sobre estatutos ou normas. Resolvam tudo para que eles não se tornem culpados diante de Javé, nem sua ira se inflame contra vocês e seus irmãos. Se agirem assim, vocês ficarão livres de culpa. O sacerdote-chefe, Amarias, será o chefe de vocês em todos os assuntos religiosos, e Zabadias, filho de Ismael, chefe da casa de Judá, dirigirá as questões civis. Os levitas ficarão a serviço de vocês como escrivães. Coragem e mãos à obra, e Javé esteja com quem é bom. Voltando aqui no versículo 9, cara, esse versículo, na hora que eu li aqui nele, eu já lembrei de algo que está lá no Novo Testamento. Olha para você ver, uma passagem que está no Antigo Testamento, ela tem muito a ver com algo que a Bíblia nos traz lá no Novo Testamento. Olha para você ver o versículo 9
de 2 Crônicas, capítulo 19, fala com a gente. E Josafá lhes deu a seguinte ordem: desempenhem sua função com o temor de Javé, dentro da verdade e de coração íntegro. Agora olha para você ver o que fala em 1 Coríntios 10, capítulo 31. Deixa eu só achar aqui, ó. 1 Coríntios 10, capítulo 31. Perceba para você ver, basicamente quase a mesma, o mesmo assunto, o mesmo assunto mesmo que está falando esses dois versículos. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Percebeu a semelhança? Eu vou ler de novo, cara. Ó, 2 Crônicas 19, capítulo 9. E Josafá lhes deu a seguinte ordem: desempenhem sua função com o temor de Javé, dentro da verdade de coração íntegro. Agora olha o que está em Coríntios. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, cara, todas as nossas funções, tudo aquilo, tudo, quando eu falo tudo é porque realmente é tudo, cara, que a gente for fazer em nossa vida, nós temos que fazer pela vontade de Deus, fazer para glorificar o nome de Deus. Pois nós somos seres humanos aí, cara, nós não somos robôs, né? Onde nós ficamos aí 24 horas fazendo as mesmas coisas com a mesma intensidade, com a mesma energia. Não funciona assim, nós sabemos disso. Mas Deus pede, cara, para que tudo aquilo que você for fazer, tudo, cara, quando você acordar, cara, glorifica o nome de Deus. Você está acordando porque Deus te deu mais um dia de vida. Quando você for tomar um banho, cara, glorifique o nome de Deus, agradeça a Deus pelo banho que você está tomando, pois é Deus quem te deu tudo aquilo que você precisa para poder tomar banho. Quando você almoçar, quando você sair para trabalhar, quando você for fazer a tua oração, quando você for conversar com os seus pais, com os seus filhos, com os seus irmãos, quando você sair com a sua esposa, com a sua namorada, cara, tudo aquilo que você for fazer, faça pela honra e glória do Senhor. Quando chegar aí, tipo assim, no domingo, fala assim, poxa, amanhã, cara, segunda-feira eu tô com uma preguiça de trabalhar, hein? Glorifica a Deus, cara. Glorifica a Deus por Deus estar te dando mais um dia de vida. Então, cara, tudo aquilo que você for fazer, coloque em honra a Deus. Não faça as coisas só pela tua vontade, porque a preguiça, por muitas vezes, fazendo pela nossa vontade, fazendo ali somente pelas nossas forças, por muitas vezes nós vamos nos sentir e falar assim, cara, mas qual que é o sentido disso aqui? E eu te explico que o sentido de todas as coisas que nós fazemos aqui nessa terra tem que ser para glorificar o nome de Deus. Então, entregue toda a sua vida, todos os seus afazeres, todas as suas tarefas em nome de Jesus, cara. Vamos aqui agora para o capítulo 20. Tempos depois, os amonitas, moabitas e alguns meunitas foram lutar contra Josafá. Então informaram a Josafá: uma grande multidão do outro lado do mar, do país de Edom, está vindo contra você. Eles estão em eita, que nome difícil, peraí. Eles estão em Hazazontamar, que é em Gade. Josafá ficou com medo e recorreu a Javé, proclamando um jejum para Judá inteiro. Olha para você ver. Josafá aqui, que era ali um homem que buscava servir os planos de Deus, ele ficou com medo, cara. Ou seja, nós vamos sentir medos por muitas vezes, mas ele nos ensina, quando sentir medo, não procure as suas coisas aí, a sua coragem nas coisas mundanas, mas recorra a Deus, recorra a Javé, pois Deus, ele é capaz, cara, de sanar o seu medo, a sua ansiedade, a sua depressão. Ele é capaz de sanar tudo aquilo que você tem dificuldade de enfrentar. Então, cara, coragem, mãos à obra, Deus está com você, tá bom? Não tenha medo, recorra a Deus sempre que você estiver com receio de alguma coisa, ok? Então o povo de todas as cidades de Judá se reuniu para pedir conselho a Javé, ou seja, peça conselho para Deus. E Josafá se colocou diante da assembleia de Judá e dos habitantes de Jerusalém. Reunida no templo de Javé, de pé, diante do pátio novo, Josafá exclamou. Olha para você ver o que Josafá vai
falar com Deus aqui, que bonito. Javé, Deus dos nossos antepassados, não és tu os Deus que está no céu? Não és tu que governa o reino das nações? Em tuas mãos está o poder e a força, e ninguém pode resistir a ti. Não foste tu, Deus nosso, que expulsaste os antigos habitantes desta terra em favor do teu povo Israel, e a entregaste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Aqui eles passaram a morar e construíram aqui um santuário para o teu nome, pensando: se nos acontecer alguma desgraça, guerra, castigo, peste ou fome, viremos a este templo diante de ti, pois o teu nome está neste templo. Do fundo de nossa angústia clamaremos a ti, e tu nos ouvirás e salvarás. Aí estão os amonitas, moabitas e habitantes da montanha de Seir. Quando Israel tinha do Egito, não deixasses que ele atravessasse o território deles. Ao invés de destruí-los, Israel se afastou deles. Agora, aí estão eles, querem expulsar-nos da propriedade que nos deste como herança. Deus nosso, tu não vai julgá-los? Nós não podemos fazer nada contra essa multidão enorme que nos ataca. Nós não sabemos o que fazer e por isso nossos olhos se voltam a ti. Cara, a fala aqui de Josafá, depois ali que as pessoas, que a multidão, né, aqui fala, os amonitas, moabitas e alguns meunitas foram lutar contra Josafá. Ou seja, as pessoas ali, os inimigos de Josafá, cara, estavam ali para guerrear contra ele. E ele ali num ato de misericórdia, o cachorro tá fazendo um barulho aqui com a garrafa. Espera só um minutinho, já volto para poder completar o que eu tô falando. Pronto, agora sim. O cachorro é um bicho engraçado. Todas as vezes aqui que eu tô para poder fazer a leitura da Bíblia, ela começa a pegar uma garrafa PET, começa a barulhar, e aí eu tenho que ir lá e acalmar ela. Mas vamos lá, cara. Eu não lembro o que eu tava falando, mas voltando aqui no assunto da passagem que a gente acabou de ler, da fala de Josafá, então a gente viu ali que as multidões estavam para atacar Josafá. E ele, cara, estava sem saber o que fazer. E ele recorre a Deus e fala assim: Deus, agora nós precisamos da tua ajuda. Você não vai abandonar o teu povo. O povo que o Senhor liberta, o povo que o Senhor dá vida, que o Senhor dá saúde. E ele fala: do fundo da nossa angústia clamaremos a ti, e tu nos ouvirás e salvarás. Então, cara, aquilo que a gente estava falando aí agora há pouco sobre depressão, sobre ansiedade e tudo mais, são doenças aí que são gravíssimas e que infelizmente estão atacando muita da nossa humanidade, das nossas pessoas. Só que, cara, é muito importante a gente sempre buscar a cura das nossas doenças, seja essas doenças emocionais, seja doenças físicas também. E uma coisa que eu quero aqui, não sou nenhum especialista, não entendo muita coisa sobre esse assunto, mas eu tenho uma fé muito grande em Deus, cara. Eu sei que Deus pode curar toda e qualquer doença. Então é muito importante você procurar sim, você aí que está vivendo alguma angústia, assim como fala Josafá aqui, né? Do fundo da nossa angústia clamaremos a ti. Se você está passando, cara, por um momento de ansiedade, de depressão, eu peço para que você, cara, antes de qualquer coisa, busque primeiramente a sua vida em Deus, a sua intimidade com o Senhor. Busque conversar com Ele, busque falar com Ele, apresentar para Ele as suas fraquezas, as suas dificuldades emocionais, espirituais, físicas. E pode ter certeza, cara, que Ele vai te ouvir e Ele vai colocar as pessoas certas do seu lado para fazer você passar por essa dificuldade, tá? E através disso, cara, Deus vai usar os médicos como instrumento para salvar a sua vida. Então é importante você, antes de qualquer coisa, cara, a gente sabe que é uma doença muito complicada, muito difícil, mas é buscar, cara, primeiramente, Deus em primeiro lugar, colocar Deus como prioridade em nossa vida, buscar Ele acima de todas as coisas, cara, porque Ele vai usar dos médicos para curar a sua vida, a sua depressão, a sua ansiedade. E óbvio, cara, ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico também é muito importante.
saiba que Deus vai usar dessas pessoas para salvar a sua vida também, tá? Deus vai agir através dessas pessoas. Então, cara, do fundo da sua angústia, clame o nome do Senhor, ok? Deus quer salvar você. Vamos lá, versículo 13 aqui agora. Falei para vocês que hoje Deus tinha bastante coisa para falar com a gente, e olha que ainda temos aí mais algumas palavrinhas aqui para a gente poder ler. Deus tem sido maravilhoso conosco nesse projeto da leitura bíblica durante um ano. Vamos continuar aqui, versículo 13. Judá inteiro estava de pé, com suas famílias, mulheres e filhos na presença de Javé. No meio da assembleia, o espírito de Javé desceu sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho do levita Matanias, um dos filhos de Asaf. Ele disse: prestem atenção, habitantes de Judá e Jerusalém, e você também, rei Josafá. Assim diz Javé: não tenha medo e não se acovardem por causa dessa grande multidão. Essa guerra não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês descerão contra eles quando estiverem subindo a encosta de Cis. Vocês vão encontrá-los no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Vocês nem terão que lutar. Fiquem firmes e parados, olhando como Javé salvará vocês. Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se acovardem. Saiam amanhã ao encontro deles, e Javé estará com vocês. Olha para você ver, cara. Como é que é o nome do rapaz? Jaziel, cara. O Espírito de Deus desceu sobre Jaziel e ele falou, cara, aquilo que Deus queria. E eu volto mais uma vez bater na tecla. Busca a Deus, cara. Se você está passando por alguma dificuldade emocional, depressiva, busca em primeiro lugar o reino de Deus, cara. Porque olha para você ver o que a palavra de Deus nos fala. Com a angústia ali que Josafá estava vivendo, com o medo que ele estava vivendo, Jaziel proclama, segundo a vontade de Deus, a seguinte fala: essa guerra não é de vocês, mas de Deus, cara. Então, entrega a sua vida para Deus. Deus, com certeza, vai vencer a sua doença, os seus inimigos, essa guerra interna que você está vivendo. Deus é capaz de vencer essa luta que você está passando. E Ele vai usar, mais uma vez falo, Ele vai usar dos médicos para salvar a sua vida. Os médicos vão ser instrumentos de Deus, vão ser anjos enviados por Deus para salvar a sua vida. Então, cara, busca em primeiro lugar o reino dos céus. E Javé estará com vocês. Deus estará com você nessa luta, tá bom? Não se esqueça, entregue para Ele porque Ele quer te curar. Josafá prostou-se com o rosto por terra. Deixa eu colocar essa luz um pouco mais para cá. É isso. Josafá prostou-se com o rosto por terra e todos os habitantes de Judá e Jerusalém se prostraram para adorar Javé. Os levitas da família de Caate e da família de Coré começaram então a louvar em alta voz a Javé, o Deus de Israel. Vou ajeitar essa luz aqui. Pronto, agora sim. De madrugada foram para o deserto de Tecoa. Quando iam saindo, Josafá pediu a palavra e disse: escutem-me, habitantes de Judá e Jerusalém. Confiem em Javé, seu Deus, e estarão seguros. Ou seja, a nossa confiança tem que estar em Deus, cara. O nosso principal refúgio, a nossa principal força, a nossa principal fortaleza está em Deus. Confie em Deus e você estará seguro. Confie nos profetas dele e tudo dará certo. Depois de falar ao povo, Josafá encarregou um grupo com vestes sagradas para marchar na frente do batalhão, cantando e louvando a Javé com estas palavras: agradeçam a Javé, porque o seu amor é para sempre. Enquanto davam louvores com aclamações e cânticos, Javé armou uma emboscada contra os amonitas, moabitas e habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo contra Judá, e todos eles foram derrotados. Então amonitas e moabitas decidiram destruir e aniquilar os habitantes da montanha de Seir, e quando acabaram com eles, começaram a destruir-se mutuamente. Quando os homens de Judá chegaram ao ponto de onde se avista o deserto, dispostos a enfrentar a multidão, viram pelo chão apenas cadáveres. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seu exército saquearam os despojos. Encontraram muita coisa,
mantimentos, gados, objetos de valor e roupas. Foram se apossando de tudo até não poderem mais carregar. Ficaram 3 dias catando coisas, porque haviam muito que pegar. No 4º dia, reuniram-se no vale da bênção, aí bendisseram a Javé. Por isso, chamaram o lugar Vale da Bênção, nome que permanece até o dia de hoje. Por fim, todos voltaram para Jerusalém com Josafá à frente. Estavam cheios de alegria, porque Javé lhes tinha dado a vitória sobre os inimigos. Ou seja, é Deus quem dá a vitória para todas as suas fraquezas, todos os seus inimigos, eles sejam internos ou sejam externos. É Deus quem te dá a vitória. Confia em Deus, cara. Chegando a Jerusalém, desfilaram até o templo de Javé ao som de liras, cítaras e trombetas. E o terror de Deus caiu sobre todos os reinos da região, pois todos ficaram sabendo que Javé tinha combatido contra os inimigos de Israel. O reinado de Josafá seguiu tranquilo, porque Deus lhe concedeu paz com seus vizinhos. Deus que nos dá a paz. Olha para você ver, cara, a Bíblia tem muita coisa para nos ensinar, hein? Josafá reinou em Judá, tinha 35 anos quando subiu ao trono e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Silac. Josafá se comportou como seu pai Asa e não se desviou, mas fez o que Javé aprova. Os lugares altos, porém, não foram eliminados e o povo não foi fiel a Deus de seus antepassados. O resto da história de Josafá, do começo ao fim, está escrito na história de Jeú, filho de Anani, incluída no livro dos reis de Israel. Josafá, rei de Judá, aliou-se com Ocosias, rei de Israel, que o levou a praticar o mal. Aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis e os construíram em Azion-Gaber. Então o profeta Eliezer, filho de Dodias, da cidade de Maresa, profetizou assim contra Josafá: dado que você fez aliança com Ocosias, Javé destruirá o que você está fazendo. De fato, os navios naufragaram e não puderam seguir para Tarsis. Eu gostei bastante aqui, cara, da explicação que a Bíblia traz para a gente sobre essa parte que nós lemos. E eu vou falar aqui com você. Olha para você ver que bacana. Isso que nós lemos aqui, o que a Bíblia traz de explicação para a gente. O autor aqui do 2º livro de Crônicas aproveita a notícia de uma guerra contra Judá para veicular uma verdade de fé. Deus está com o seu povo e lhe concede a vitória, mesmo que o inimigo seja mais forte. Então não se esqueça, cara, não importa não importa quão forte seja o seu inimigo, saiba que Deus, cara, é muito mais poderoso e muito mais soberano de todo e qualquer problema. Então a importância de confiar em Deus, tá? Não se trata de alimentar confiança temerária, como se Deus estivesse ao dispor dos nossos caprichos pessoais e grupais. Deus se compromete com a liberdade e a vida dos seus aliados, ou seja, Deus nos quer livre do pecado, livre das coisas ruins, e Ele nos dá a vida, ou seja, vamos se aliar aí com o nosso Senhor. E quando estes o invocam, Ele se apresenta para preservar essa liberdade e vida que concedeu como direito permanente de seus aliados. A ação de Deus, porém, não é mágica, nem deixa margem para que os aliados se iludam com suas próprias forças. Ou seja, Deus não vai fazer assim uma mágica e tudo vai ficar bem, tudo vai ficar tranquilo. Ele pede para que você se alie e Ele vai trabalhando com você, junto com você, Ele vai trabalhando na sua vida para transformar a sua vida, um passo de cada vez. E você entender também que não é pelas suas próprias forças que você atinge a salvação. Não é pelas suas próprias forças que você atinge a santidade, mas sim porque Deus enviou o seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então não se esqueça que a salvação não é um passe de mágica. A salvação é um processo e Deus quer te formar nesse processo. Se entregue para Deus, tá? A vitória é dom e muitas vezes se manifesta através de acontecimentos inesperados. No presente texto, os inimigos se dividem e se destroem mutuamente. Então vamos aqui agora entrar no capítulo 21. Hoje Deus está falando com nós assim, cara, ó, forma poderosa, hein? Vamos lá. Josafá morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi. E seu filho Jorão
lhe sucedeu no trono. Agora vamos começar aqui, cara, uns tempos difíceis. A gente viu aqui que os reis, com as suas fraquezas, com os seus pecados, eles buscavam servir a Deus. Agora nós vamos ver alguns reis aqui que é totalmente diferente. Não quer servir muito a Deus, idolatra falsos ídolos, vira as costas para Deus e o caminho é só perdição. Jorão tinha os seguintes irmãos, todos filhos de Josafá, rei de Israel: Azaria, Jaiel, Zacarias, Azarias, Miguel e Safatias. Seu pai tinha dado a todos eles muitos presentes de prata, ouro e joias, além de cidades fortificadas em Judá. Mas deixou o trono para Jorão, que era o mais velho. Ao sentir-se seguro, após assumir o trono do seu pai, Jorão assassinou à espada todos os seus irmãos, além de alguns chefes de Israel. Olha para você ver, cara. Eu me lembro aqui muito a história quando Caim matou Abel. Ele ali, ao se sentir-se seguro, com ar de ego maior, até com inveja ali do seu irmão, cara, a gente vê aqui que Jorão faz a mesma coisa. Ele começa a se sentir seguro, está ali com o ego elevado e tudo mais, começa a olhar para os irmãos, sentir ali um ar de inveja. O que acontece, cara? Assassina os seus próprios irmãos. Jorão aqui assassinou à espada todos os seus irmãos, cara. Então, é muito importante a gente sempre, cara, não deixar se levar pelo pecado. Imagine você chegar nesse ponto de matar os seus irmãos. Infelizmente, isso no mundo de hoje, a gente liga o jornal e acaba se tornando uma coisa que acaba sendo normal, infelizmente. Mas nós não podemos esquecer, cara, que nós temos um Deus que nos ama bastante e Ele pede o arrependimento. Então, cara, não se deixe levar pelo pecado. Não se deixe chegar nesse nível, cara. Volte para os braços do Pai. Volte para os braços de Deus, pois Ele quer te salvar. E a maldade tende a nos levar para o caminho da perdição. Que você, cara, abra seus olhos e volte para o caminho de Deus. Não se deixe cair pela perdição, ok? Jorão tinha 30 anos. Tinha 32 anos quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. Imitou o comportamento dos reis de Israel, agindo como a casa de Acabe, pois se havia casado com a filha de Acabe. Fez o que Javé reprova. Javé não quis destruir as dinastias de Davi, por causa da aliança que tinha feito com ele e a promessa de manter sempre acesa sua lâmpada e a de seus filhos. Durante o governo de Jorão, Edom proclamou-se independente de Judá e estabeleceu rei próprio. Com seus comandantes e todos os carros de guerra, Jorão atravessou a fronteira. À noite, ele teve de se levantar para enfrentar os edomitas, que o cercaram, e a todos os seus comandantes de carros. Foi assim que Edom ficou independente de Judá, até o dia de hoje. Nessa mesma ocasião, também Libna se tornou independente. Jorão tinha abandonado Javé, o Deus dos seus antepassados. Construiu lugares altos nas colinas de Judá, fez os moradores de Jerusalém tornar-se infiéis e levou Judá a se extraviar. Ou seja, cara, o cara que basicamente levou as pessoas ali, cara, a abandonar a Deus. Entregaram-lhe um escrito do profeta Elias que dizia o seguinte: Assim diz Javé, o Deus de seu pai Davi, você não seguiu o comportamento de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá. Ao contrário, você imitou o exemplo dos reis de Israel. Você provocou a idolatria em Judá e entre os habitantes de Jerusalém, copiando as práticas idolátricas da casa de Acabe. Além disso, matou seus próprios irmãos e família de seu pai, que eram melhores do que você. Por esse motivo, Javé provocará uma chaga enorme no seu povo, em seus filhos, em suas mulheres e em tudo o que é seu. O pecado tem suas consequências, tá? Você mesmo ficará com doença grave, doença que consumirá seus intestinos dia após dia. Javé provocou contra Jorão a hostilidade dos filisteus e também dos árabes vizinhos dos etíopes. Eles atacaram, invadiram Judá e levaram embora a riqueza que encontraram no palácio do rei e até suas mulheres e filhos. Só ficou Ocosias, o caçula. Depois, Javé os feriu com incurável doença dos intestinos. Os dias foram passando e 2 anos depois, a doença consumiu os intestinos dele, que morreu em meio a dores terríveis. O povo não acendeu fogueira para ele como havia feito em homenagem
aos seus antecessores. Olha para você ver onde o pecado levou aqui Jorão, cara. Uma doença terminal acabou com a vida dele. O pecado, cara, só nos leva para a morte, só nos leva para o caminho ruim, cara. Não se renda para o pecado, sinceramente. Jorão tinha 32 anos quando subiu ao trono e reinou 8 anos em Jerusalém. Desapareceu e ninguém chorou por ele. Foi enterrado na cidade de Davi, mas não na sepultura dos reis. Capítulo 22. Como sucessor de Jorão, os moradores de Jerusalém proclamaram rei a Ocosias, seu filho caçula, pois todos os outros tinham sido mortos pelo bando que tinha invadido o acampamento, juntamente com os árabes. Foi assim que Ocosias, filho de Jorão, acabou tornando-se rei de Judá. Tinha 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atalia e era filha de Anri. Ocosias também imitou o comportamento da casa de Acabe, pois sua mãe o aconselhava a cometer injustiças. A mãe do cara, velho. Ele fez o que Javé reprova, como fizeram os da casa de Acabe, pois foram estes que, para sua perdição, se haviam tornado conselheiros de Ocosias depois da morte do seu pai. Então aqui, cara, tem que parar de falar cara, né? Tá doido? Então aqui, filho de Deus, a gente percebe que não podemos dar ouvido aos maus conselhos. A própria mãe de Ocosias aconselhava ele a cometer injustiças. Então nós temos que ter muita sabedoria, pois às vezes as pessoas mais íntimas da gente, olha para você ver, a mãe de Ocosias aqui, aconselhava ele para o caminho do mal. Então é importante você sempre manter os seus olhos abertos, os seus olhos espirituais, os olhos que Deus deu para você, para que você enxergue as coisas boas e as coisas ruins, e saber, cara, não ouvir os maus conselhos, pois os maus conselhos só nos levam para a ruína. Seguido o conselho deles, Ocosias acompanhou Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para juntos guerrearem contra Hazael, rei de Arã, em Ramote de Galaade. Os arameus feriram Jorão, e ele voltou para Jezrael, a fim de se recuperar dos ferimentos que tinha sofrido em Ramote de Galaade, na guerra contra Hazael, rei de Arã. Então Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, foi a Jezrael para visitar Jorão, filho de Acabe, porque ele estava doente. Com essa visita, Deus provocou a ruína de Ocosias. Aqui para você ver, ó. A ruína, cara, o pecado nos leva à ruína. Os maus conselhos aí, os maus amigos, os conselhos ruins nos levam à ruína. É importante sempre estar com os olhos voltados para Deus para não cair nos maus conselhos. Foi durante a visita que ele acompanhou Jorão para combater Jeú, filho de Nanci, a quem Javé tinha ungido para exterminar a dinastia de Acabe. Quando Jeú chegou para acertar as contas com a casa de Acabe, encontrou também comandantes de Judá e sobrinhos de Ocosias, que estavam a serviço deste, e os matou a todos. Procurou também Ocosias, conseguiram prendê-lo em Samaria, onde tinha se escondido, e o levaram a Jeú, que o matou. Eles, porém, o enterraram, dizendo: ele era filho de Josafá, que buscou a Javé de todo o coração. Não havia ninguém na família de Ocosias capaz de reinar. Quando Atalia, mãe de Ocosias, soube que o seu filho estava morto, resolveu acabar com a descendência real da casa de Judá. Ou seja, ela estava querendo aqui, cara, acabar até mesmo com a descendência de Deus, pois a gente sabe ali que a descendência para chegar até Jesus, ela estava querendo acabar com a descendência de Jesus, tá? Só corrigindo a fala que eu falei descendência de Deus, mas ela estava querendo acabar com a descendência de Jesus. Pois se nós pegarmos aí a árvore genealógica de Jesus, Davi, Deus promete para Davi que vai colocar sobre o trono de Israel, sobre o trono de Judá também, os descendentes de Davi, ou seja, os seus filhos, os seus netos, os bisnetos e assim por diante, até para chegar, cara, no nosso Salvador, o Messias. E aqui a gente viu que a Atalia, ela estava querendo acabar com todo esse planejamento de Deus. Ela estava ali sendo usada, vamos dizer aí, por um espírito maligno para acabar
com os planos que Deus tinha para a vida da nossa humanidade, cara. Só que Deus não permitiu isso, pois Deus quer nos salvar. Olha para você ver. Mas Josaba, filha do rei, pegou Joás, filho de Ocosias, dentre os filhos do rei que estavam sendo massacrados, e o escondeu, como a ama dele, no quarto dos leitos. Assim Josaba, filho do rei Jorão, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Ocosias, escondeu Joás da vista de Atalia, evitando assim que ela o matasse. Joás ficou 6 anos com ela escondido no templo de Deus, enquanto Atalia reinava no país. Então, a gente vê aqui, cara, que a genealogia, a árvore genealógica, aquilo que Deus planejou, não falhou, cara. Então, Deus, ele é perfeito, Deus, ele é maravilhoso e ele tem grandes planos aí para a nossa humanidade. Ele quer nos salvar. Essa é a verdade. E você quer ser salvo? Ou o que você quer para a sua vida? Estamos aqui, cara, com 1 hora de vídeo. Olha para você ver o tanto de coisa que a Bíblia nos apresentou nesse dia de hoje, cara. Fica aqui 1 hora refletindo na palavra do Senhor. Se você chegou até aqui, cara, eu sei que poucos vão chegar, tá? Assistir esse vídeo completo. Nem sei se alguém vai chegar a assistir esse vídeo completo. Talvez eu esteja falando isso aqui somente para o Vitor. Pois é, Vitor. O que você quer para a sua vida, cara? Você quer servir as coisas materiais, as coisas mundanas, o pecado? Ou você quer se arrepender verdadeiramente e servir a Deus? Faça a sua escolha, Vitor. Eu vou escolher servir a Deus. Eu quero honrar e glorificar o nome do meu Deus, mesmo sendo difícil, mesmo as coisas tentando me atrapalhar, o mundo tentando me colocar no caminho errado, mas eu quero servir e glorificar o nome de Deus. Eu vou sacrificar, eu vou mortificar as minhas vontades para me viver os propósitos que Deus quer na minha vida, tá bom? Faça a sua escolha também, ok? Um beijo, um abraço para você. Amanhã nós estamos aqui de volta. Até mais. Deus te abençoe.